Olá! Sejam bem-vindos ao canal Idade Vigor. Aqui ajudamos você a ter mais saúde e mais disposição à medida que os anos passam. Neste vídeo, vamos falar de um assunto muito importante que é: quais são os sinais de alerta mais comuns da doença de Alzheimer precoce? Sabia que o Alzheimer precoce pode afetar o cérebro de mais de 10 maneiras diferentes? Então, vamos ver agora os 10 sinais de alerta que muitas vezes passam despercebidos, mas podem estar indicando início da doença. O primeiro sinal de alerta é a perda significativa de memória recente, dificuldade em lembrar eventos recentes, repetição de perguntas ou histórias, uso frequente de lembretes, como aquelas notas em adesivo. A pessoa também se perde com frequência em lugares conhecidos, quando dirige ou caminha. Perder-se em ambientes familiares é um sintoma preocupante que às vezes surge cedo e está relacionado a problemas de memória. No envelhecimento normal, é comum esquecer nomes ou compromissos, mas geralmente a pessoa se lembra dessas informações depois. Sinal número 2. Dificuldade na resolução de atividades diárias, como planejar tarefas, administrar finanças, fazer compras, cozinhar e fazer a manutenção da casa, por exemplo. No início do Alzheimer, é muito comum ver pessoas tendo dificuldade com coisas que costumavam fazer com bastante facilidade, especialmente aquelas atividades que exigem algumas etapas, como planejar e preparar uma refeição, ou pagar as contas em dia, ou limpar o quintal, e assim por diante. Quando isso acontece no início do Alzheimer, a pessoa muitas vezes tem dificuldade em explicar por que não conseguiu, ou pode até negar que teve algum problema. A pessoa também pode se perder em lugares familiares e confundir datas e horários. Essa característica é diferente das mudanças normais relacionadas à idade, onde erros ocasionais podem ocorrer, mas a pessoa os corrige depois. Isso nos leva ao sinal número 3. Desconhecer ou negar dificuldades ou erros. Como vimos, pessoas com Alzheimer precoce têm dificuldade em fazer coisas que costumavam fazer, mas também, muitas delas, negam que estão tendo problemas ou parecem não ter consciência das suas dificuldades. Em geriatria, o termo usado é falta de percepção. A falta de percepção é extremamente comum no início da doença de Alzheimer. Mas é bom ficar atento, pois às vezes pode ser difícil saber se uma pessoa realmente não tem consciência de seus problemas, ou nega porque está envergonhada, com medo ou preocupada com a possibilidade de sua independência ser tirada. Mas, em geral, sabemos que o Alzheimer muitas vezes afeta a percepção, e as pessoas muitas vezes têm dificuldade em lembrar ou perceber as dificuldades que estão enfrentando. Portanto, se isso está acontecendo com você ou com algum familiar, você precisa lembrar que eles não estão sendo teimosos ou tentando enganá-lo propositalmente. Provavelmente, é apenas falta de percepção devido às mudanças cerebrais. Sinal número 4. Problemas de fala e linguagem, especialmente para falar o nome das coisas. Dificuldade em encontrar palavras certas para se expressar. Isso pode resultar em repetição de histórias ou uso de descrições vagas ao invés dos nomes específicos. Isso ocorre porque o Alzheimer geralmente afeta a parte do cérebro que controla a linguagem. Sabemos que qualquer um pode ter dificuldade em lembrar uma palavra de vez em quando. Todos nós já tivemos isso, e geralmente isso se torna mais comum à medida que envelhecemos. Mas, se a pessoa não conseguir nomear um objeto que lhe é mostrado, ou se usar um meio de descrever ao invés de falar o nome de um objeto, como dizer, isso em que você está sentado, ao invés de dizer cadeira, isso pode ser preocupante e requer atenção. Sinal número 5. Perder objetos. Dificuldade em retraçar os passos para encontrar o que perdeu e ainda suspeitar que os outros esconderam ou roubaram seus pertences. Assim, fazer acusações como acusar que alguém pegou suas coisas, roubou ou escondeu coisas é um forte sinal de alerta. Por exemplo, a pessoa idosa pode começar a acusar outras pessoas de terem roubado sua carteira, a bolsa ou os óculos. Esse sinal, às vezes, surge antes que a pessoa apresente sinais de perda de memória que sejam óbvios para a família.
E por que isso acontece? Em muitos casos, é a própria pessoa que perdeu seus pertences devido a problemas de memória ou confusão, mas ela não consegue se lembrar disso ou não consegue realmente aceitar isso. Então, concluem que outra pessoa pegou o item. Sinal número 6. Decisões inadequadas, especialmente com dinheiro, podem ser observadas, bem como uma falta de julgamento ao lidar com situações cotidianas. Isso pode tornar essas pessoas vulneráveis a fraudes. Sinal número 7. As pessoas que estão com início de Alzheimer podem se afastar de atividades sociais, hobbies e até mesmo querer evitar o convívio familiar por medo de que os outros percebam suas dificuldades. Isso é diferente do envelhecimento normal, onde pode haver queda da energia, mas o envolvimento social geralmente continua. Sinal número 8. Mudanças de humor, como confusão, depressão, ansiedade e irritabilidade podem ocorrer, e a pessoa pode ficar facilmente perturbada em situações fora das que está habituada. Já no envelhecimento normal, a pessoa pode ter certo estresse e irritação, mas não mudanças abruptas de personalidade. Sinal número 9. Surgimento de delírios e alucinações. Isso é um pouco menos comum que os outros sinais, mas pode acontecer de ser um dos primeiros sinais de alerta. Como, por exemplo, a pessoa começar a relatar coisas estranhas à família ou aos médicos. Uma alucinação visual significa ver algo que os outros não veem, e uma alucinação auditiva significa ouvir algo que os outros não ouvem. Muitas vezes, é algo que parece mirabolante ou impossível para a maioria de nós, mas eles podem ficar bastante convencidos de que isso é verdade. Por exemplo, falam que tem pessoas entrando na casa, especialmente à noite, que seus medicamentos estão sendo substituídos por veneno, que as pessoas estão atrás deles para prejudicá-los, ou que uma pessoa falecida veio visitá-los. É bastante comum a pessoa relatar ter visto crianças ou animais. Delírios podem ser um sinal de alerta do Alzheimer, mas também existem outras condições que podem causar delírios. Portanto, se observar esses sintomas, o próximo passo deve ser uma avaliação mais aprofundada com o médico. Sinal número 10. Comportamentos atípicos e/ou mudanças de personalidade. Então, por exemplo, é quando os outros começam a dizer que a pessoa está muito estranha e diferente do que costuma ser. Às vezes, são gastos atípicos, ou elas assumem riscos, ou têm ações que refletem uma falta de discernimento. Outras vezes, pode ser uma mudança na forma como a pessoa se comporta socialmente. Como, por exemplo, a pessoa deixa escapar coisas inapropriadas, ou pode ser que alguém que costumava ser muito sociável se torne retraído e muito mais quieto. Então aí estão os 10 sinais de alerta para prestar atenção, pois mostram que alguém pode estar manifestando a doença de Alzheimer precoce. É claro, existem muitos outros sinais e sintomas que as pessoas podem apresentar desde o início. Mas se você notou um ou mais desses sinais em seus pais idosos, ou em você mesmo, apoie as pessoas, as entenda e busque ajuda de profissionais para que você possa descobrir o que está causando a perda de memória ou outros sintomas que você está percebendo. Mas é claro que isso pode ser complicado porque muitas vezes os adultos mais velhos com sinais de alerta de Alzheimer precoce não têm percepção. E eles não conseguem ver que estão tendo um problema que requer avaliação, ou podem não querer ir ao médico, ou mesmo não contar tudo ao médico. Tenha em mente também que estes são sinais de alerta, mas não são taxativos para que se presuma que uma pessoa definitivamente tem Alzheimer, porque existem outras condições médicas que podem causar esses sinais. Portanto, a melhor conduta sempre é procurar e relatar tudo ao médico para obter um diagnóstico real. Esperamos que o conteúdo tenha te ajudado. Se gostou, se inscreva e deixe seu like. Obrigado!